Deus também faz justiça àqueles que lhe ofendem. E a pergunta é: a quem o Egito havia ofendido por tantos séculos? A quem o Egito havia ofendido quando o faraó mandou matar as crianças, os meninos hebreus, porque eram meninos e podiam multiplicar o povo, matando vários, milhares e milhares de inocentes ali, por causa da sua ganância e seu poder? A quem o faraó ofendeu? A quem o Egito ofendeu? Quando o Egito adorava os deuses pagãos, ao invés de adorar ao Senhor, e oferecia um sacrifício aos seus deuses, a quem eles estavam ofendendo? A quem o Egito estava ofendendo durante séculos, escravizando os hebreus, matando os hebreus, fazendo violência aos hebreus, fazendo violência a outros povos. E pior ainda, o Egito foi um instrumento de Satanás para tentar matar a semente santa da descendência de Abraão, do qual sairia Cristo, ou seja, era uma guerra espiritual. Então, quando o texto mostra que é Deus exercendo juízo, não há motivo para nós nos escandalizarmos. Agora veja se eu estou errado no texto. O verso 12: passarei pela terra do Egito. Quem é que vai passar pela terra do Egito? O Senhor. E farei o quê? Ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Quem é que vai passar? Quem é que vai ferir? É o Senhor. Ele está dizendo isso. Ele diz: desde os homens até os animais executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Quem é que vai executar juízo sobre todos os deuses do Egito? Ele diz: eu sou o Senhor. Olha o verso 13, ele diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando quem? Eu vir o sangue. Quem é que vai ver o sangue? O Senhor. Vai passar pelas casas, vai ver o sangue nos umbrais, e ele diz: passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu, quem? O Senhor, ferir a terra. Quem é que iria ferir a terra? Quem é que iria matar os primogênitos? Quem é que ia executar juízo? É o Senhor. Mas veja, irmãos, em meio a tudo isso, há ato de graça de Deus. Ele diz: eu passarei por cima de vós. Quando eu vir o sangue dos umbrais da porta, eu não vou matar os seus primogênitos. O que nós vemos é que o Senhor, naquele momento, não haveria de matar os hebreus por causa do sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Porque ao fazerem este rito que eu já expliquei, eles estariam demonstrando fé, estariam reconhecendo com aquele ato que eram culpados, e por isso eles tinham que colocar sobre um inocente a sua culpa, que no caso era o cordeiro. Então eles estavam demonstrando com aquilo que acreditavam que poderiam ser perdoados pelo sangue de um inocente. Quando nós cremos em Jesus, nós temos que reconhecer que somos culpados, que nós merecemos a ira de Deus, que Ele estava contra nós, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e que a sua justiça seria correta sobre nós, mas pelo sangue do justo, que é Cristo, nós somos justificados. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5, ao dizer que nós somos justificados por meio de Cristo. O que isso quer dizer? Que o Pai colocou sobre nós a justiça de Cristo, o sangue de Cristo. Então, quando o Pai passa por nós para exercer a sua ira, Ele passa por sobre nós, porque Ele vê o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que impede do Pai exercer sobre nós a sua ira. Não é a gente, não são as minhas obras, não é o meu caráter aprovado aos meus olhos,
não é algum mérito da minha parte, mas é pelo mérito do Cordeiro, é pelo mérito do Redentor, é pelo mérito de Cristo, porque a ira que era para estar sobre mim, foi colocada sobre Ele. Ele foi moído pelas minhas transgressões, Ele recebeu a ira do Pai sobre Ele, que era para estar sobre mim, e o castigo que estava sobre Ele, me trouxe a paz, a reconciliação. Portanto, da mesma maneira, daquele rito em que o Senhor não exerceu o seu juízo sobre os hebreus por causa do sangue nos umbrais da porta, por causa do sacrifício do Cordeiro, assim também o Pai não exercerá sobre nós a sua ira por causa do sangue de Cristo.